Então, bom dia, irmãos. Graças ao Senhor, né? A graça de Deus e a paz do Senhor nos envolvendo. Que essa manhã seja um tempo de edificação para nós, né? Um tempo de refrigério também. Então, nessa manhã, nós vamos cantar alguns hinos selecionados pelos irmãos. O primeiro é o 69, né? 69 do Voz de Melodia. Deus de minha alma. Voz de Melodia. Os irmãos em casa estão conseguindo ouvir bem? Só me dê um retorno aí que o microfone acabou de cair. Só um pouquinho, deixa eu só ouvir aqui se eles estão... Ver, na verdade, se eles estão ouvindo. Sim, valeu, Rosilda. Obrigado, vamos lá então. 69. Deus de minha alma, sê minha visão, nada te afaste do meu coração, na escuridão do dia brilhar, tua presença me venha guiar, ser meu escudo, espada lutar, ser meu deleite, ser glória sem par, ser proteção, amparo e que nas alturas eleve o meu ser, bem soberano, chegando no final, dá-me as delícias da glória eterna, reina em meu ser, em meu coração, seja o teu brilho de tua visão. Amém. Vamos fazer uma oração? Em seguida a gente continua. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, agradecidos pela tua misericórdia que se renovou, ou as tuas misericórdias se renovaram, a tua graça sobre nós que nos alcançou em Cristo, age em nós, e te louvamos, Pai, por todo o cuidado que tem dado a nós, aos nossos conhecidos, amigos. Pedimos a direção do Senhor para essa programação, aos irmãos presentes e em casa, nos edifique com a tua palavra, com os hinos, com as orações, que tenhamos nossas mentes e corações voltados para o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade e privilégio que temos de servir ao Senhor. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vinda, Dona Janete, bem-vinda, viu? Deus abençoe, tenha um bom tempo aqui conosco. O próximo hino, 320, essa foi uma escolha aqui da família da irmã Elísia. Se eles estiverem aí escutando a gente, ouvindo, vendo, cante bem alto aí, até sair aqui na transmissão, é nesse lado aqui, para a gente ouvir, tá? 320, Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor,
O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Mereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Esse não é um teste para os nossos órgãos internos, né? A gente precisa trabalhar muito aí para cantá-lo, mas graças a Deus também pela paz, né, que ele carrega, em saber que é o Senhor que controla todas as coisas. Vamos fazer uma leitura nesse momento, no Salmo 93. Salmo de número 93. Em seguida a leitura, eu vou convidar o irmão Vanderlei a chegar aqui para fazer uma oração. A gente vai ler todo o salmo, um curto salmo. Se você puder, eu peço que se coloque em pé. E aí, em seguida, o irmão Vanderlei pode chegar aqui, tá? Salmo 93, ele diz assim: O Senhor reina, está vestido de majestade.
O Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme, não será abalado. O teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os rios se levantaram, ó Senhor, os rios levantaram seu ruído, os rios se levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído de águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Deus nos abençoe. Pode vir, Vanderlei. Oremos. Senhor, Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, de nos reunirmos aqui, Senhor. Agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a âncora das nossas almas. Nele, Senhor, nós temos descanso em Ti. Graças te damos, Senhor, por nos reunir, nos salvar, Senhor, do pecado e nos colocar em Ti. Ó Senhor, dá-nos alegria no Senhor, dá-nos alegria em cultuar a Ti, que venhamos a fazer isso, Senhor, com os corações inteiros diante do Senhor, que nosso culto, Senhor, venha a ser um culto agradável a Ti. Pedimos, Senhor, pelos próximos hinos, Senhor, pedimos pela mensagem, Senhor, que o pastor irá trazer, que o Senhor ilumine o pastor para que ele possa, Senhor, trazer a mensagem de acordo com a Tua palavra, e que os nossos corações, Senhor, estejam abertos, sejam receptivos, e que venhamos, Senhor, não somente ouvir a Tua palavra, mas que venhamos a aprendê-la verdadeiramente e colocá-la em prática, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Vanderlei. Os irmãos podem sentar. A gente vai cantar mais um hino. Essa vez é o número 100. Número 100, será exaltado. O Rei Supremo, sua glória celestial deixou, lá no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso Pai se lembrou, mas um dia voltará para ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, em louvor proclamarei, os senhores és Senhor, dos reis és Rei. Trovões vibrados, como Cristo Rei da terra e céus, claros nos altos, resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus para murchar como a flor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, em louvor
louvarei, dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Amém. Amém. Deus continue sendo glorificado. Se os irmãos tiverem alguma opção para encerrarmos o hino, tá? Pode me mandar. Pode ir lá, Sandra. Ela levantou as mãos para lavar. Então, se você tiver alguma opção de hino para o nosso encerramento, pode mandar. Se os irmãos presentes já tiverem um na agulha, fale. Os de casa também, se estiver ouvindo. E aí eu convido, então, vocês a abrirem para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, e nessa manhã nós meditaremos nos versos de 7 a 11. Filipenses 3, os versos de 7 a 11. É a parte da nossa leitura e meditação nessa manhã, tá? Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se, de algum modo, consigo chegar à ressurreição dos mortos. Até o 11. Tá? Vimos, então, na semana passada, a nossa proposta, né, de considerar a excelência do conhecimento de Cristo, tendo em vista duas finalidades. Né? A primeira, que tratamos no último domingo, para confiar de modo correto. Né? Então, esse modo correto foi tendo uma visão, né, a respeito dos antecedentes do apóstolo Paulo. Ele dá o seu histórico, mostra como foi a sua linhagem, o seu zelo pela religião, o seu zelo também pelo seu país, né? Estava as duas coisas aí atreladas, e percebemos que aquilo era apenas uma dedicação religiosa que ele tinha, não uma crença no lugar correto. E eu cuidei, né, naquele dia, no último domingo, de repararmos mais isso, né, de que, por mais que o relato dele não sejam de pecados escandalosos, ainda assim era pecado, e diante de Deus ele estava em situação difícil, né? O que ele não deveria confiar na carne. Então, a nossa diferença aqui, né, e a diferença também que ele nos dá, é agora a partir do verso 7, né, quando ele vai mudar de direção, né, sair daquele velho homem, né, daquela velha vida, e mostrar aquilo que ele achou, né, ou foi achado em Jesus Cristo. Então, o perigo é que nós podemos errar mesmo sendo sinceros. Então, Paulo era sincero, e na sua sinceridade ele estava errado, né, mesmo sendo um bom judeu. O que, em nossa sinceridade, né, ela deveria, vamos dizer, junto com uma fé correta, atingir, né, o lugar correto que é Jesus Cristo. Então,
nesse sentido, né, até de um modo antagônico, né, o nosso confiar de modo correto é confiar na pessoa correta, não nos sistemas. Tá? Então, essa foi a primeira finalidade, aí, como resumo. E a segunda que nós trataremos agora é conhecer a justiça de Deus. Tá? Então, nós devemos considerar a excelência do conhecimento de Cristo, tendo essa finalidade, né? Conhecer a justiça de Deus. Então, de novo, o que o apóstolo trata não é de modo hipotético, né? Não é um modo figurado, mas é o seu relato, o seu estado, né? Ou a sua vida anterior, o que também pode encaixar na sua vida. É como você era, como você está também, e em Cristo, né? Agora, o que você é? O que ele enfatiza aqui é que a confiança na carne, ela é vã, ela é inútil. A confiança nos sistemas, na religião, ela não tem valor. Tá? Então, isso fica bem esclarecido justamente pelo esse brilho, né, da luz do Evangelho, que se achega aí no verso 7. Né? Começa aí no verso 7, que basicamente eu creio que é uma lembrança daquilo que ocorreu com ele no caminho de Damasco, onde Cristo aparece, onde Cristo tem uma conversa com ele, e ele começa a ter uma percepção do Evangelho. Alguém é mandado, né, até a casa onde ele estava para pregar, para confirmar, ele crê, e aí ele começa a ver que os seus feitos eram perdas, que tudo aquilo que ele tinha construído não tinha valor algum. Ele era um homem instruído, talvez na faculdade de Jerusalém ele estava numa das melhores, com o melhor professor da época. Na questão filosófica, ele era alguém que dominava, ele tinha um zelo pela fé judaica, né, principalmente no sistema aí dos fariseus, era alguém cuidadoso, alguém zeloso, mas ele começou a enxergar que aqueles feitos não eram exatamente valorosos. Justamente quando Cristo aparece. Quando Cristo aparece, ele vai sobressair. E aí, tudo aquilo, segundo ele, foi perda. Tudo aquilo não lhe levaria a lugar nenhum. Justamente porque ele chegou numa crença, né, correta, ele, de fato, teve uma experiência real, espiritual com Deus, e agora ele tem uma percepção também dessa justiça de Deus. Então, note que essas perdas, ele diz que passa a considerá-las como refúgio, no verso 8, né, na parte final do verso 8. Então, é uma comparação, né? É uma comparação tanto difícil, né, de se imaginar como é que alguém compara toda a sua carreira, né, a sua história, como esterco. É justamente olhando na superioridade de Cristo. Ser achado em Cristo coloca todos os nossos feitos como um castelinho de areia, né? Uma criança ali montando e a primeira noite já desaba. Né? Não é nada mais do que isso. Mas Paulo ele usa aqui uma palavra mais forte, né? Aquilo que o gato faz na areia em terra é literalmente o passado histórico dele. Não tinha valor algum, né? São glórias, mas glórias dos homens, são tesouros que encantam, mas encanta mais aqui, né, nesse mundo, coisas que começam e terminam aqui, mas não tem, vamos dizer, um louvor, uma glória, uma parte com Deus. E nisso ele teve um conhecimento, né, de que era perda. Ele teve que perder para ganhar. E exatamente essa é a vida do discipulado.
Nós vamos a Cristo e nós renunciamos. Nós nos negamos. Nós não temos mais, vamos dizer, prioridades, né, no sentido de que não é eu mais que comando a minha vida. Eu vou me submeter a alguém e vou ser, vamos dizer, servo de alguém. E é isso que acontece com o apóstolo Paulo. Né? E aí esse conhecimento de Cristo o levou, então, a ter essa percepção da justiça divina. O verso de número 9 é onde justamente eu quero enfatizar com os amados, quando ele diz: e ser nele achado, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo. Então, a justiça de Deus, essa justiça que pela fé Paulo exerceu em Cristo, foi onde ele teve aí uma percepção da sua vida, né? Um conhecimento completo a respeito do plano de Deus. Então são, vamos dizer, basicamente dois contrastes aqui, quando ele diz a respeito do conhecimento e da justiça com aquilo que ele vivia. Então, a justiça é basicamente aquilo que nós precisamos entender para ter uma ideia da relação do homem com Deus. Então, a justiça nos faz, vamos dizer, perguntar como eu posso chegar diante de Deus. Como é que eu posso, numa disputa, dizer a Deus que eu mereço ir para um lugar de salvação do que um lugar de condenação. Então, esse é um problema nosso, né, do homem. Foi um problema de Paulo, e aqui ele lida com esse problema. Então, basicamente, a doutrina da justificação ela está inserida aqui nesses versos, né? E aí a justiça, nós precisamos defini-la, o que seria ela. Eu achei pelo menos dois aspectos na teologia que vai nos ajudar. Então, a primeira seria a ideia de executar juízo, né, ou dar a sentença, e a segunda, a obediência de preceitos. Então, a justiça ela seria, vamos dizer, uma retidão, né, uma confirmação da lei, e aí nesses dois aspectos, né, um exercer, né, de juízo ou dar uma sentença sobre alguém, e a obediência dessa justiça faz então com que nós estejamos ligados, né, de uma forma com essa ideia da justiça de Deus. Mas eu queria clarear com os amados, lendo uma passagem clássica, que é de Romanos 3, os versos 25 a 26. Que ele diz assim, Romanos 3, vou esperar ali a Elaine na ajuda. Romanos 3, 25 e 26. Beleza? Obrigado, Elaine. Diz assim, então, o próprio apóstolo dizendo: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriores cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também
justificador quem tem fé em Jesus. Tá? Então, essa primeira ideia aqui seria a execução de uma justiça, né? Deus, em Cristo, fazendo isso. E aí, os versos 20 a 22 do próprio capítulo aí de Romanos, traz aí a segunda definição, né, da obediência de preceitos, quando ele diz, Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem, pois não há distinção. E aí ele dá aquele clássico versículo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, essas duas definições, tanto de uma execução e uma obediência de preceitos, elas devem nos levar a considerar algo importante quanto à nossa relação com Deus. E isso se deve principalmente pelo alto padrão, né, que é dado ao homem, o alto padrão que Deus lança para nos conformarmos, né, com essa lei. Né? E aí nós chegamos a um ponto que temos que nos perguntar, né, como é que alguém pode, no seu estado, né, na sua situação, dizer que está em paz com Deus? Se a exigência de Deus ela é altíssima. Como é que eu posso dizer, então, que eu sou alguém que sou justificado? Que agora eu não tenho condenação. Nós entendemos, né, que todo homem ele já nasce com uma dívida, né, para com Deus, e nós estamos subordinados a essa lei que ele estabeleceu. Mesmo que nós não obedecemos à lei mosaica, nós estamos, vamos dizer, subordinada àquilo que ele quer, né, para o cumprimento da sua santidade e satisfação, né, dessa lei. Na mesma situação com aquilo que eu sou obrigado, né, a também estar subordinado à lei do meu país. Por exemplo, na semana passada, os amados tiveram que votar. É algo obrigatório. Se você não pode, você tem que justificar o porquê não pode. Mas você não fazendo, não exercendo esse direito, né, essa obrigação, vai acarretar em alguns problemas, né, para a sua vida, e você vai ser penalizado, né, com relação a isso. E nas nossas leis, né, em sociedade, nós não conhecemos todas, né, mas pelo menos fingimos conhecer e sabemos do que é o certo e o que é o errado. Né, nós vamos subordinar a elas, agir de modo correto, né, lidar com as nossas responsabilidades, e se errarmos, vamos ser penalizados. Né? Então, na questão da lei de Deus, nós podemos aplicar no mesmo sentido. Tá? Um modo bem superior. Nós nascemos com essa lei gravada, né? Entranhada em nossas vidas. Nós somos, vamos dizer, expostos diariamente por essa lei, quando nós pecamos. Por exemplo, quem disse que o adultério é errado, é pecado? A gente fala que Deus disse. De um modo, está correto. Mas como é que um ateu sabe? Que um hindu sabe? Eu acho que se deve saber. Mas qualquer homem natural que não chegou a ler uma Bíblia ou entrar numa igreja evangélica, como é que ele sabe que
esse é um tipo de pecado que os homens, eles não têm uma satisfação, né? Principalmente quem está de fora. A questão da mentira, a questão do roubo, do homicídio também. Quem colocou isso em nossas mentes e dizendo, para aí, não é assim que se resolve? Nós entendemos que foi Deus. Nós sabemos que é um erro, nós sabemos que se trata de pecado, né? E antes de chegarmos, né, numa igreja evangélica, né, numa igreja cristã, qualquer homem na face dessa terra, ele vai ter uma percepção, né, disso, do certo e do errado. Né? E agora, diante dessas coisas expostas, né, eu só citei alguns fatos que eu creio que a maioria dos homens vão concordar, né, em ser um erro. Esses fatos, eles vão apenas acusar os homens. Então, esses pecados vai mostrar os nossos erros, a lei, né, por esses pecados, mostrando o que é pecado, ela vai apontar para nós, vai mostrar que somos frágeis, somos impotentes, somos maus, e aí nós vamos ter que enfrentar as exigências de Deus, né, porque Deus disse, não adulterarás. Ele disse, não dirás falso testemunho. É uma lei que está na lei mosaica, mas são leis também que elas permeiam, né, a vida do homem, por fazer parte do caráter de Deus, né, por sermos feitos imagem e semelhança do Senhor. Isso também nos mostra, né, que o engano, a mentira, o furto, o roubo, a idolatria é pecaminosa. Né? Então, ao olhar para a sua vida anterior, né, o velho Paulo, ele se retratava como um bom judeu, aquele tipo de homem que ninguém poderia acusá-lo. Segundo ele, irrepreensível, de acordo com a lei. Exteriormente, você diria, puxa, esse rapaz, ele merece o céu. Ele é bom, ele está no Nirvana. Não é a banda, não, né? A banda de rock, mas está chegando lá. Está próximo de Deus. Mas é exatamente o que Paulo diz, não é isso, eu estava distante. E é um retrato nosso também de homens e mulheres sem Deus, né? A dificuldade que nós encontramos, essa barreira por conta do pecado. Isso pode ser demonstrado simplesmente por aquela pergunta, né? Como é que alguém pode ser salvo? Se a resposta de qualquer homem for que ele precisa viver uma vida reta, né? Que ele precisa fazer algo, né? O que ela faz algo para merecer o céu, o histórico de Paulo e o nosso histórico diz que não é assim. Eu não busco fazer algo para ganhar essa justificação de Deus. Mesmo seguindo alguns sistemas religiosos, eu também não sou justificado por isso. Então, mesmo que a lei, ela exigia, no caso do judeu Paulo, né, um oferecimento de sacrifícios, de ofertas, guardas de dias específicos, ordens específicas para o povo também, ele se igualava, né, à lei, ele obedecia à lei de modo mecânico, de modo exterior. Era só os seus esforços pessoais que estava, de certa forma, num piloto automático, né? Foi passado de geração em geração, de tradição para tradição. Ele teve zelo, mas ele expressa que tudo isso foi considerado como perda em superioridade do conhecimento de Cristo. É esse o conhecimento do Senhor,
que faz com que nós entendamos, né, do nosso estado e chegamos também ao conhecimento do Evangelho. O verso 9 seria basicamente um resumo aqui do Evangelho, né, quando ele expressa ser achado nele, ser achado nele na justiça que procede, não da dele, né, não da minha, Paulo, mas em Cristo, da fé em Cristo. Então, esse é o modo aqui como nós lidamos com os nossos pecados. Porque... Deixa só o carro da verdura passar ali. Só aqui, ouvindo aqui os preços dele também. Deixa ele passar ali. Note, então, que esse é o modo como Deus ele vai tratar a nossa situação. Por nós mesmos, nós não conseguimos lidar com elas. Então, aqui que é o Evangelho, que é a boa nova, justamente porque traz o entendimento de libertação, né, traz o entendimento para nós também de resolução. Então, o problema do homem, de todo homem, ele pode ser sanado aqui, né, quando, através da justiça divina, né, ele concede, ele provê, né, perdão pelos pecados dos homens, e dessa forma, né, através da sua justiça, é que nós temos esse senso de que aquilo também era perda, né, a forma como nós vivíamos. Essa justiça que Paulo descreve no verso 9 não é um tipo de justiça que exige, que aponta. Não é uma justiça que só direciona para os erros. A lei ela já faz isso por si só. Só que a lei não justifica. O Evangelho, sim. Por isso que o Evangelho não condena. Quem condena é a lei. É a lei que demonstra, mostra o nosso pecado. O Evangelho é boa notícia. O Evangelho é a solução. O Evangelho mostra como que a justiça de Deus, a justiça de Cristo, me liberta. Como é que eu sou declarado justo por esse Deus? Então, dessa forma, é o modo como Deus dá. Ele provê, então, essa justiça, e aí é o que também nos leva a pensar também no nosso passado histórico. Eu também não posso prover um tipo de justiça que agrada a Deus, como Paulo tentava fazer, por meio do sistema. Então, eu não consigo fazer justamente porque eu estou no estado de pecado, e toda obra em pecado é morta. E aí é o lugar onde nós paramos, é onde nós chegamos e dependemos desse Deus misericordioso. Deus, ele vem até nós. Deus, ele chega até nós e providencia essa justiça. Ele dá. É isso que nós chamamos de justificação pela fé. É ser declarado por esse Deus. Porque nós não conseguimos cumprir as exigências dessa lei. O seu padrão é alto. A média da nota é muito alta e nós não conseguimos atingir. E aí Deus vem e, sem violar as suas leis, ele provê para os homens, ele provê essa justiça. Lembra que a lei ela exige tanto uma vida de obediência e honra. E para isso também eu preciso que alguém me habilite para fazer isso. Eu preciso de algo. E é justamente onde Cristo entra. Onde Deus vem com a sua transformação. Ele me livra da pena. Ele me livra dos meus medos, dos meus pecados também. E ele me habilita para honrar e cumprir a sua palavra. E trata também do meu problema. É a justiça que é dele. Não é a minha justiça. 1 Coríntios 1:30, eu vou citar aqui para os irmãos.
mas se quiser anotar, para nós, né, Cristo ele foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo foi feito justiça. Então, a justificação ela só ocorre em Cristo. Sem Cristo não há. A segunda passagem é 2 Coríntios 5,19. Aí essa eu quero que você chegue lá. Tá? 2 Coríntios 5,19. Quando ele diz da seguinte forma: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, Deus em Cristo, é Deus lidando aí com essa justiça, nos manda Cristo, e Cristo, então, é aquele que todo homem, todo aquele que crê, ele pode ser liberto e pode ser considerado também justificado. Então, fora de Cristo, não há justificação. Fora de Cristo há obras, há um apego à religião, mas em Cristo há justificação. Então, essa é a nossa solução, a solução de todo homem. A solução em que nós que estávamos longe podemos ser aproximados por esse Deus em Cristo. Recebemos as boas notícias, eu não posso me salvar, mas alguém pode depositar na minha conta, alguém pode imputar, ou leva as minhas dores, alguém carregou os meus pecados, alguém vai responder por nós. Cristo. Não tendo por minha justiça, que procede da lei, mas pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. E o interessante é que ele adiciona isso, no verso 10, o conhecer a Cristo. O conhecimento íntimo, o conhecimento profundo, pessoal, a experiência real que o crente tem, tanto na questão da vida cristã. Então, ele relembra que aquele poder da ressurreição e a participação dos sofrimentos, ela vai ocorrer, mas ele tinha uma esperança maior por esse conhecimento de Cristo, que era a ressurreição. Era a esperança do Paulo, é a nossa esperança. A restauração de todas as coisas. Isso se dá também pela justiça de Deus. Sem a justiça de Cristo, sem a justiça divina, nós não teríamos esperança de nada. Nós não teríamos nem, vamos dizer, uma pequena luz, para brilhar em nossa mente, nosso coração e conhecer esse Deus. Mas ele relaciona todas essas coisas, toda essa espera também por conta daquilo que Cristo fez. Então, mais uma vez, fora de Cristo, não há nada. Nós não temos nada. E ele já declarou isso, lá em João 15, que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, são esses os benefícios que nós temos na pessoa de Cristo. São essas as bênçãos celestiais que nos alcançaram, que chegou a nós e que desfrutamos dela. Essas bênçãos que não vão findar. Bênçãos que estão em Cristo. O eterno Deus e que vai perdurar. Vai ser desfrutada aí por toda a eternidade. Então, só em Cristo. Só em Cristo. Eu vou só
encerrar citando uma pregação do Martyn Lloyd-Jones, justamente nessa passagem de Filipenses. Eu vou só reverberar ele aqui, quando ele diz assim: se eu estou em Cristo, Deus me considera como alguém que cumpriu plenamente a lei. Cristo a cumpriu e eu estou em Cristo. Eu recebo exatamente como sou e estou em todos os benefícios. Ele diz, assim como eu estou, de nada alegar, ou sem nada alegar, né? Sem nada, absolutamente nada, na verdade, pôs-se a fazer algo, é negar-se a doutrina de Cristo. Então, se a explicação dele é que se eu vou tentar adicionar alguma coisa ou fazer algo, a não ser confiar em Cristo, eu nego. Então, aí não tem a salvação, como o próprio Paulo diz. Ele vai continuar dizendo assim: você não pode fazer nada, porque Cristo fez tudo. E Deus oferece a sua justiça, oferece-a como um dom, como uma dádiva. Não é a nossa justiça que ele requer, é a justiça que ele dá. É a justiça que ele dá, de modo que devemos deixar de confiar em nossos esforços, em nosso empenho e em nossas atividades. Então, a única esperança está em Cristo. Tudo que você faz é crer nele. É assim que se dá a justificação. Crer em Cristo. E aí, em Cristo, mais uma vez a relação, né? Como começamos aí o capítulo 3. Nós somos livres da penalidade, nós somos libertos da condenação, isentos de culpa, livres do medo. Tudo isso se dá em Cristo. Em Cristo. Você crê no Senhor, você conhece o Senhor, teve uma experiência com o Senhor, você já foi justificado pelo Senhor. Que Deus nos ajude, né? Se voltar para o nosso passado histórico, a olhar muito mais nessa superioridade que agora temos do conhecimento de Cristo. Deus abençoe os amados, Deus nos ajude a glorificar o seu nome em todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus, nosso coração transborda de alegria por saber que não é obra nossa a salvação, a comunhão que temos também, esse simples momento também de fazer a oração. Nós reconhecemos que se não fosse a justiça do Senhor, a justiça que foi provida em Jesus Cristo, nós ainda estaríamos perdidos. Que o Senhor, ó Deus, atinja cada coração para a transformação. O Senhor mostra também, como mostrou a nós, iluminando as mentes, concedendo perdão de pecados, pessoas se arrependendo e crendo no Senhor. E passando, ó Deus, também por essa experiência de serem justificados, serem declarados justos pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela tua imensa bondade, teu grande amor que chegou até nós em Cristo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, a gente vai cantar o número 1 daqui a pouco, tá? A escolha do Anderson. Número 1. Deixa eu só dar rapidamente aqui os avisos. Tá? Antes dos avisos, agradecer a dona Janete, tá? Janete. Deus abençoe. Tá bom tê-la conosco. Daqui a pouco eu vou só girar para o pessoal te conhecer também. Josélia, bom te ver. Continuamos orando, viu? Dê um abraço na família. Eu ainda não cheguei lá, porque tá difícil aqui também, né? A gente tá... Mas eu vou chegar por lá, logo, logo. Tá, então,
Lembra que à tarde, às 6 horas, nós temos a nossa aula, né, dominical, pelo Google Meet, né? Então, a nossa igreja vai estar fechada, mas nós temos aula lá, continuando o nosso estudo sobre fundamentalismo. Na quarta-feira, também, pelo mesma plataforma, nosso culto de oração. Na próxima sexta, as mulheres aí com a Sandra, encerramento já, vai ter bolo? Vai ter café virtual, cada um com o seu? Então, tá bom. Vou chegar lá na Larissa, lá, no final, eu vou até colocar o alarme e chega lá. Então, beleza, então, as mulheres cheguem aí na sexta, tá? No sábado, os jovens, tá? Esse sábado, se Deus quiser, a gente tem. E aí, domingo, a nossa programação, como nós estamos tendo aqui, tá bom? Deixa eu dar só uma volta aqui para os irmãos vê-los. Isadora, Dona Janete, José, Sandra. Beleza. Todo mundo sorrindo com os olhos. É isso aí. Os olhos têm que brilhar. Vamos cantar o número 1. Número 1. Hino de louvor. E após esse hino, nossa programação está encerrada, tá? Cantarei ao Senhor hinos de louvor, Deus amor Ele escutou, me livrou de um charco de perdição, da rocha me firmou. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Engrandece a minha alma a Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras do seu poder, vitória dá, enfim. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Amém. Deus abençoe então os irmãos. Uma boa semana, o pessoal de casa também. Senhor guarde cada um. Um abraço. Semana que vem voltamos.